Sebastian e a sua filha Ana estavam felizes em uma quadra, patinando juntos e se divertindo muito, quando de repente eles escutam alguns barulhos estranhos. Então eles correm desesperados por um corredor escuro. Nessa hora, 3 pessoas cegas aparecem e batem em Sebastian para roubar a sua comida que ele carregava na sua mochila. Sebastian queria se vingar, mas a sua filha disse para ele não fazer isso. E os cegos ficam felizes, indo embora tranquilos como se nada tivesse acontecido. Depois disso, o pai e a filha decidem ir para as ruas de Barcelona, mas antes de ir para as ruas, eles cobrem os seus olhos. E aqui nós vemos o mundo pós-apocalíptico. 9 meses atrás, misteriosos seres apareceram, fazendo as pessoas se matarem. Isso foi literalmente do nada, e por esse motivo eles precisavam colocar alguma coisa nos seus olhos, porque se ver essas criaturas você vai se matar com certeza. As ruas estão abandonadas. Parece uma cidade fantasma. As praias estão cheias de corpos e navios naufragados e tudo estava um grande desastre. Aqui nossos protagonistas estavam caminhando até perceber que existe um grupo de sobreviventes com os olhos cobertos, procurando provisões. Eles estavam empurrando um carrinho e seguem uma corda para não se perderem. Sebastian fala para a sua filha esperar, para ele ver se essas pessoas são pessoas boas. Então, quando ele fala para se apresentar, ele disse que estava sozinho e precisava de ajuda. Além de estar com fome, a princípio eles não querem ajudar ele, mas Sebastian menciona que sabe onde um gerador estava, porque ele trabalhava em uma construção como engenheiro. Se aceitarem a oferta, eles poderiam ter luz e aquecimento. Naquele momento, eles sentem que as criaturas estavam se aproximando, então eles decidiram levar Sebastian com eles. E assim que eles chegam em um refúgio, inscreva-se no canal espaçoso onde esses sobreviventes têm as suas comunidades bem organizadas. O Marcial dá as boas-vindas a ele e o leva até uma médica que se chama Liliana. Ela dá alguns pontos no rosto dele. Sebastian conta a ela que foram alguns cegos que bateram nele para o roubar e ele pede para ela manter isso em segredo, porque era vergonhoso. Então ela o convida para comer junto com os outros. E nessa Sebastian olha um homem que tem os olhos cheios de cicatrizes. Ele pergunta para Sebastian o que ele estava olhando e nessa hora o homem começa a explicar o que aconteceu. Ele não gosta de tampar as suas cicatrizes. Ele prefere que as pessoas o vejam como ele é, para saber a verdade de que há coisas piores do que as criaturas. A maioria das pessoas morrem ao vê-las, mas existem alguns que podem vê-las sem morrer. Eles são os videntes, pessoas que andam pelas ruas com os olhos abertos. Eles já viram as criaturas, e era como se algo na sua mente tivesse quebrado. Eles só desejam que os sobreviventes também pudessem ver esses seres como aconteceu no primeiro filme, quando o homem fez vários desenhos dessa criatura. Há muito tempo um grupo dessas pessoas apareceram fingindo ser bons e pedindo comida. Porém o líder agarrou um sobrevivente e desenhou um olho na sua testa com um carvão, e abrindo os olhos dela para que ela pudesse ver as criaturas. O Lázaro sabia que esse poderia ser o seu destino, então agiu rapidamente. Ele pegou uma faca e arrancou os seus 2 olhos para salvar a sua vida. Naquela noite, Sebastian não consegue dormir no ônibus onde todo mundo estava dormindo. Ele vai para um armário e rouba todas as chaves para provar qual delas liga o ônibus. De repente, Liliana acorda e pergunta o que estava acontecendo. Ele fecha a portinha do ônibus até conseguir ligá-lo e começa a levá-lo para todos os lados com sobreviventes que estavam dormindo ali. Eles acordam e gritam desesperadamente para que o Sebastian parasse o ônibus, até o momento que eles conseguiram abrir a cabine e tentaram impedir que ele continuasse o que estava fazendo, mas o Sebastian não parou e até atropelou um homem que apareceu na frente deles. Ele não se importou com o homem e só passou por cima. Foi um momento de tensão muito grande. Ele continuou e o pessoal não conseguiu pará-lo. O ônibus estourou os portões indo para a rua, mas não ficou só nisso. O ônibus tombou logo depois. Ele saiu do ônibus tranquilo, sem cobrir os olhos. O Marcial saiu logo depois e ele disse a ele para olhar as criaturas. Eles eram lindos. O Marcial não estava com os olhos cobertos e nessa hora seus olhos ficaram hipnotizados e por sua própria vontade, ele cortou a sua garganta. Aqui algo estranho aconteceu. Uma espécie de luz saiu do seu corpo voando aos céus e tudo isso foi testemunhado pelo Sebastian, que também olhou para as criaturas, mas ele não fez nada porque ele era um dos videntes. Agora a Liliana saiu do ônibus toda machucada e ele agarrou a coitada, arregalando os olhos dela para ver a criatura. Isso acabou ocasionando ela tendo um horrível final, e a sua alma voou para o céu. O Lázaro também saiu do ônibus. Ele estava chocado, se perguntando por que o Sebastian fez isso, mas ele se salvou porque ele não podia ver. Então, por último, um sobrevivente possuído explodiu o ônibus, fazendo as almas das outras pessoas irem para os céus também.
Nessa hora, as criaturas elogiaram o Sebastian, dizendo a ele que ele salvou a todos e que agora as suas almas estavam livres e eles iriam para um lugar lindo. E aqui nós vemos que o Sebastian se considerava um tipo de pastor que devia salvar as ovelhas perdidas para mais tarde se reunir com a sua filha e esposa. E aqui é algo muito interessante. Se não deu para perceber antes, a Ana na verdade estava morta, e o que o Sebastian via era apenas uma alucinação dela, que também seria ao longo de todo o filme. Agora nós vamos para 9 meses antes. O Sebastian era um engenheiro que trabalhava em uma usina eólica. Ali ele recebeu uma ligação onde relataram para ele que vários dos seus trabalhadores, de uma maneira repentina e estranha, pularam dentro de 2 turbinas. Isso o deixou muito preocupado. Quando ele chegou ao seu escritório, ele viu que todos começaram a correr desesperados. A esposa dele ligou para ele avisando para ele assistir às notícias. Coisas ruins estavam acontecendo por todos os lugares. Uma onda de eventos psicóticos começara a acontecer, levando as pessoas a se matarem. A sua esposa pediu a ele para pegar a Ana enquanto ela arrumava as coisas para eles irem embora dali. E logo ele testemunhou um homem perto dele se enforcando. Quando ele foi pegar o seu carro, uma pessoa caiu em cima do carro dele e a agitação nas ruas começou, com todo mundo correndo e gritando em todas as direções. O Sebastian chegou na estação de metrô subterrânea, onde havia muitas pessoas aflitas. De repente, eles escutaram um ruído estranho e as coisas começaram a levitar. O protagonista sentiu que algo ruim estava prestes a acontecer. Ele decidiu sair dali, e nessa hora, os olhos das outras pessoas que estavam ali mudaram e eles foram possuídos. Eles começaram a pular nos trilhos. Ele estava quase caindo nos trilhos também, quando o trem chegou e amassou todo mundo que caiu ali. Ele conseguiu se salvar por muito pouco. Ao sair daquele lugar, nas ruas, o alvoroço continuava, mas de qualquer maneira ele chegou à escola religiosa da sua filha. Lá ele descobriu que a sua professora já havia se matado e estava sem vida. As crianças estavam em um canto chorando. Ele tentou levar ela pela porta principal, mas uma explosão aconteceu. Então ele decidiu levar ela pela igreja. Antes de sair, ele deu de frente com o padre, que começou a dizer muitas coisas e que ele estava esperando há muito tempo isso acontecer. Ele acredita fielmente que estavam acontecendo milagres e que Deus, com seus anjos, finalmente desceram à terra. Sebastian percebeu que havia algo estranho nas suas palavras. Então ele disse à sua filha que, aconteça o que acontecer, apenas olhasse para o seu pingente de anjo. Em seguida, eles saíram para as ruas para encontrar a sua esposa. Os 3 finalmente se encontraram. O carro já estava pronto para partir, mas nessa hora a mulher simplesmente ignorou que tinha vários carros passando por todos os lados e atravessou a rua sem olhar para os lados. Bom, ela foi atropelada e morreu. Agora nós voltamos para o presente, onde Sebastian estava na igreja confessando seus pecados, porque ele mentiu para salvar as outras pessoas. Ele espera que Deus perdoe ele para ele poder se reunir de novo com sua família. Dessa maneira, ele e a sua filha andam pelas ruas solitárias quando ele vê alguns homens pendurados com o olho desenhado no meio da testa. Ali tem um homem que ainda estava vivo dando cabeçadas no vidro e dizendo que viu seus irmãos que viajaram anos-luz e os levaram para as estrelas. Sebastian responde que eles não eram aliens, mas sim anjos. Depois disso, o homem dá uma última cabeçada e a sua alma foi para os céus. Sebastian continua observando pelas ruas até encontrar um sobrevivente, quer dizer, a próxima vítima do nosso amigo aqui. Então eles se esgueiram até ela. Seu nome é Claire, e o Sebastian estava muito perto até que um cachorro vendado o joga no chão. Aqui os donos do cachorro aparecem e eles reclamam porque o Sebastian estava vindo quietinho assim. Nesse momento, as criaturas se aproximam. Então os sobreviventes decidem ir embora. No entanto, a Claire não quer deixar Sebastian sozinho, e assim Sebastian volta a utilizar o mesmo truque de antes, que é o gerador, para que eles levem ele. Assim, de fato, o pessoal leva ele sendo guiado pelos cachorros. Se você chegou até aqui e quer assistir o restante, é só se inscrever e ativar o sininho para assistir mais.